Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal eFortes. Neste vídeo vamos começar a falar sobre as instruções do microprocessador Z80. Nos últimos vídeos já falamos sobre as interrupções, falamos sobre os ciclos de tempo, falamos sobre os recursos internos e a arquitetura do microprocessador Z80. Este é o primeiro vídeo que vai nos levar ao início da programação do microprocessador Z80. Ou seja, vamos começar a ver quais são os recursos internos ou como é que podemos começar a usar os recursos internos a partir de instruções para comandar o microprocessador a fazer alguma coisa, que neste caso é executar um programa que vai solucionar um determinado problema. Então, sem mais delongas, primeiro referenciar quais são os tipos de instruções que o microprocessador tem. O microprocessador Z80 pode executar 158 tipos de instruções que podem ser agrupadas da seguinte forma. Temos instruções de Load Exchange, ou seja, instruções que permitem carregar e trocar conteúdos entre registros e endereços de memória e entre endereços de memória. Ou seja, essas instruções de carregar e trocar permitem que dados sejam movimentados entre estes recursos que nós já mencionamos. Neste momento, vamos conseguir agora perceber que a programação do microprocessador Z80, ela geralmente é diferente da programação de alto nível que possivelmente muitos de nós já estão habituados. Ou seja, no microprocessador Z80 nós não temos recursos a constantes, não temos recursos a variáveis, por aí em diante. Os únicos recursos que nós temos são aqueles que nós já falamos anteriormente, que são os registros de propósito geral, os endereços de memória, onde vão estar a memória de dados, por exemplo, e alguns outros. Por isso que todas estas instruções, quando nós formos a falar, estaremos a falar de instruções que estarão a ser operadas em que o seu objeto de operação serão dados armazenados na memória, dados armazenados no registro, dados armazenados na memória do programa e muito mais. Então, o primeiro tipo de instruções, como já havíamos dito, que é de carregar e trocar, ou Load Exchange, ela permite que dados sejam movimentados ou movidos de um local para outro. Quais podem ser esses locais? Entre registros e endereços de memória e entre endereços de memória. Depois temos o Block Transfer and Search, ou seja, bloquear transferência e pesquisa, que também é de certa forma ligeiramente semelhante ao anterior, só que permite que blocos de memória possam ser transferidos e também seja feita uma pesquisa na memória. Temos instruções do tipo aritméticas e lógica, ou seja, instruções que permitem que operadores aritméticos como soma e subtração sejam usados para adicionar e subtrair conteúdos em registros, conteúdos em endereços de memória, e instruções lógicas que são, por exemplo, o produto lógico, a soma lógica, o XOR e alguns mais. Rotate and Shift, ou girar e rodar, que são instruções que são realizadas sobre registros e permitem que o conteúdo dentro daquele registro rode ou seja feito um deslocamento para a esquerda ou para a direita. A rotação também pode ser feita para a esquerda e para a direita. Temos também a manipulação de bit para definir um bit em 1 ou definir um bit em 0. Bit em 1 ou em 0 de um determinado registro em uma determinada posição. Um exemplo disso, por exemplo, seria, vamos supor que nós temos o registro B. Já falamos que o registro B é um registro de propósito geral. Queremos colocar só um bit do registro B em 1. Não vamos carregar um dado inteiro naquele registro. Nós vamos dizer para colocar o bit 4, por exemplo, do registro B em 1. Então, essa é o tipo de instrução que manipula um determinado bit naquele registro. Temos instruções de salto, chamamento de subrotinas e retorno de subrotinas. E também input-output, que são instruções
de operações com os periféricos, que permite que dados sejam passados de endereços de memória para periféricos e de periféricos para endereços de memória, assim como de registros para periféricos e de periféricos para registros. E por fim, instruções de controlo básico da CPU. Todas estas instruções podem ser obtidas num acervo de instruções do microprocessador Z80 e estas instruções ou esse acervo pode ser encontrado na folha de dados do microprocessador Z80. Infelizmente, a folha de dados está em inglês e é muito extensa, mas basicamente com uma pequena leitura pode-se perceber o que é que cada instrução faz. Temos de seguida um pequeno exemplo de como é que é o formato de uma determinada instrução. A instrução geralmente é formada por um opcode e operando. Referenciar que algumas literaturas consideram que o label ou a etiqueta é também parte constituinte de uma instrução. Contudo, as instruções são basicamente constituídas por opcode ou código de operação e operando. Isto para dizer que o código de operação é um código que diz basicamente o que a instrução vai fazer. Se a instrução faz carregamento, o seu código de operação será LD, por exemplo. Load em assembler. Contudo, este código de operação deve ser transcrito para a linguagem de máquina. Ou seja, o microprocessador ele não sabe ler LD, que significa load. Ele precisa saber qual é o código de máquina que representa aquela operação, que neste caso seria o 3E em hexadecimal, como está aqui neste exemplo que colocamos aqui. A instrução LDA,4F, que faz o carregamento do dado 4F para o registro A ou acumulador, ela tem um opcode de 3E. Só que agora, qual é o operando daquela instrução? Geralmente, o operando é o valor sobre o qual a operação deve ser realizada. Para este caso em concreto deste exemplo, o operando será o dado 4F. Contudo, em linguagem de máquina, o microprocessador Z80 não reconhece A como operando. Por quê? Porque load A é considerado como opcode e o operando é somente o dado 4F. Então, deve ser feita aqui uma pequena análise para verificar o que é um operando, o que é o opcode. Geralmente, quando nós estivermos a olhar para a folha de dados ou para o acervo de instruções do microprocessador, iremos ver basicamente o que é operando, o que é opcode. Temos aqui então a folha de dados do microprocessador Z80, que pode ser obtida por uma simples pesquisa na internet. E vamos olhar agora o acervo de instruções para vermos mais ou menos como é que as instruções podem ser interpretadas no microprocessador. Então, na página 32, vamos até a página 32, conseguimos ver que é de lá onde obtivemos a informação dos tipos de instruções que o microprocessador apresenta. Eu recomendo que, caso pretendam programar o microprocessador Z80, iniciem a vossa leitura a partir desta página quando pretenderem utilizar o acervo de instruções deste microprocessador com este documento, porque é a partir desta página que começamos a verificar como interpretar as instruções no acervo de instruções, especificamente a partir da página 39. Ou seja, na página 39 nós temos uma pequena legenda do que vamos encontrar a seguir. O que vai representar R, o que representa HL, o que representa N, o que representa D, quando estivermos a ler uma instrução. Ou seja, R representa ou identifica um registro. Qual registro? Estes registros que estão aqui representados. N especifica um byte. D especifica também um byte.
e por aí em diante. A primeira instrução inicia na página 71, iniciando com, por exemplo, LDR,R. Então, no acervo de instruções da folha de dados do microprocessador, nós temos inicialmente a instrução em forma de linguagem assembler do microprocessador Z80. O que a operação faz, em forma de descrição breve e direta, conseguimos ver que aqui estamos a passar o conteúdo de R' para R. E anteriormente nós vimos o que significa R e R'. Estamos a falar de registros, em que um será o registro e o outro linha será um outro registro. Temos aqui o seu código de operação, LD, e os operandos que são R e R'. Agora, usando o acervo da folha de dados dos microprocessadores Z80, é necessário ter uma interpretação muito ampla sobre os códigos binários, porque é necessário fazer uma transcrição e conversão do código binário para hexadecimal. Como é que essa instrução é representada em opcode? Ou seja, em linguagem de máquina para o microprocessador Z80, não opcode. Esta instrução é dada por um byte, quer dizer que é uma instrução só de um byte, e ela começa com bit 0, 1. Depois tem estes 6 bits que devem ser preenchidos com estes conteúdos aqui embaixo. O que estamos a dizer? Se pretendermos passar do registro A para o B, o R' é A e o B é R. Se pretendermos passar de D para B, D é R' e B é R. Então, nós vamos preencher aqui, vamos para o primeiro exemplo, que é passar de B para A, ou melhor, de A para B, era esse o exemplo. Vamos preencher aqui 1, nestes 3 espaços vazios, e 000 nestes 3 espaços vazios. Então, a instrução para passar de A para B é dada pelo conjunto de bits 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Isso em hexadecimal será 0, 1, 1, 1, 7, 1, 0, 0, 0, 8. Ou seja, 7 e 8 em hexadecimal seria o código desta instrução que passa do registro A para o registro B, o conteúdo que está no registro A para o registro B. Então, se fôssemos a programar o microprocessador, iríamos pegar neste conteúdo 78 ou 78 em hexadecimal e armazenar na memória de programa para que ele possa executar aquele programa. Continuando mais um pouco, conseguimos ver, esquecemos de mencionar que aqui está a descrição da instrução ou o que ela faz. E depois temos aqui o número de ciclos, considerando um clock de 1 MHz. E depois temos aqui embaixo os bits que serão afetados. Neste caso, não afeta nenhum bit. Iremos ver o que é isso de afetar bit ou não bit quando estivermos a falar do registro de bandeiras. E depois aqui temos um pequeno exemplo que, por exemplo, se o registro H conter o dado 8A e o E10, essa instrução de passar H para load H para E, ou seja, E para H, não H para E, passar de E para H, faz que ambos contenham o valor de E, que é 10. Infelizmente aqui embaixo não tem mais exemplos, mas continuando teremos mais instruções de load. Então, basicamente temos este como vídeo falando sobre as instruções. Espero que tenhas gostado.
se estiveres a gostar dos nossos vídeos, por favor, não esqueças de colocar o teu like, deixar o teu comentário caso estejas a ter alguma questão ou alguma dúvida, e inscrever no canal para poderes estar a par de todas as atualizações, e não esquecer também de compartilhar os nossos vídeos para podermos chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.